Ok? Muito bom. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Espero que vocês estejam, de alguma forma, podendo entrar em contato e ressignificando as suas crenças, as suas relações, a sua forma de olhar para você mesmo. É um período muito adequado para que a gente possa encarar os nossos fantasmas, né? E o nosso tema de hoje vai ser justamente os desafios do confinamento. Isso foi uma solicitação de mais de 150 pessoas que pediram para que eu pudesse falar um pouco sobre possibilidades de estar dentro dessas relações, dentro da relação com você próprio, dentro da relação com o parceiro, para que você possa estabelecer um movimento de fluidez nesse momento de tensão, de medo, de estresse e tudo aquilo que gera um nível de, muitas vezes, de adoecimento, né? Eu quero agradecer todo o fluxo de curtidas, de frases muito lindas que eu tenho recebido, textos muito lindos que eu tenho recebido de gratidão, os depoimentos das pessoas em relação às meditações. Não esqueçam de usar o fone de ouvido, porque essa música que está como fundo da meditação do coronavírus é uma música que foi criada pelo meu irmão e ela tem uma função de despertar os dois hemisférios, né, de direito e esquerdo, e ela está com uma frequência em hertz para despertar também os aspectos positivos do coração. Então é importante que você use o fone de ouvido para que você possa ter mais essa informação dentro desse campo de experiência, tá? Um beijo grande a cada um de vocês que vem de alguma forma divulgando, postando, compartilhando todo o trabalho. Eu estou aproveitando esse momento de reclusão para poder cuidar um pouco mais de mim, cuidar um pouco mais da minha saúde. É um momento de olhar-se no espelho e poder, de alguma forma, estabelecer esse vínculo daquilo que falta ser visto, ser reintegrado para que isso aconteça, né? E também produzindo muita coisa, tem muita coisa boa e nova que vai surgir logo, logo para vocês. Muitos conteúdos, muitas coisas lindas. A gente está com uma programação para fazer uma série de lives com várias pessoas, com vários parceiros, para falarmos de temas diversos. Logo, logo a gente vai estar lançando isso e uma novidade que a gente vai lançar também, que é o nosso congresso online gratuito. Ele vai ser gratuito, é um congresso online, onde a gente vai ter a presença de vários especialistas da área do pensamento sistêmico. E não só brasileiros, mas peruanos, argentinos, alemães, austríacos, venezuelanos, uma série de mensagens específicas para esse momento de agora. Então vai ser um congresso onde a gente vai poder aprender muito sobre constelação, sobre pensamento sistêmico, sobre direito sistêmico, pedagogia sistêmica, marketing sistêmico, saúde, doença. São vários temas que vão ser abordados dentro desse congresso online, que será gratuito, para que também é uma forma de a gente dar continuidade ao processo de aprendizado da gente e poder partilhar um pouco daquilo que a gente vem recebendo. Eu recebo muita coisa, eu recebo muitas bênçãos e a forma que eu tenho de retribuir, disponibilizando conteúdo para que você possa se informar, para que você possa colocar em prática através das meditações, tudo aquilo que a gente está propondo nesse momento, tá? Se você ainda não fez a meditação do coronavírus, seria muito bom que você pudesse ver os 3 vídeos iniciais e depois você começasse a fazer a meditação, que são 21 dias consecutivos, no horário que você puder fazer, claro. Mas o mais importante é que você possa ir anotando diariamente as suas percepções. O que muda? Eu tenho recebido muitas mensagens, mas são muitas mesmo. Eu quero pedir desculpas porque não está dando tempo de responder a todo mundo, porque são muitas mensagens. Esses vídeos tiveram mais de 10 mil visualizações. E isso é algo com muita informação, com muitas pessoas buscando esse conteúdo, né? Porque
uma fase que a gente necessita de dar um clique dentro do campo das nossas emoções para que a gente possa gerar um processo de fazer diferente daqui para frente, né? Contar uma nova história. Eu sempre falo assim, que história que você está contando da sua história que te deixa dessa forma que você está vivendo hoje, né? E de que forma que você pode contar uma nova história né, leve, orgânica, fluida, próspera, sem que isso gere tensão, estresse ou medo, ok? Então, esse é um campo que vai ser estendido durante muito tempo a partir de agora para que a gente possa trocarmos, aprendermos. E não esqueçam, por favor, de mandar o seu depoimento, de mandar a sua percepção. Anote diariamente o que é que você está sentindo, o que é que está mudando, a sua aproximação, o seu despertar, o seu nível de consciência que está mudando em relação a você mesmo, em relação a todo o campo da experiência, ok? Outra coisa eu quero agradecer, eu tenho recebido também muitas mensagens do pessoal da área de saúde, de médicos, de um cientista meu lá da Áustria, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, falando sobre aquilo que a gente falou há um tempo atrás, nas lives anteriores, agradecendo o movimento das informações, gratidão a você que está diariamente nessa luta diária, né? Cuidando de pessoas. Se cuide, por favor, é importante que vocês se cuidem também, cuidem das pessoas que estão em torno de você. Aos nossos queridos garis, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, nas farmácias, nos mercados, aos motoristas, né, de caminhão que estão trazendo as mercadorias para a gente, não está deixando faltar nada. Aqui em São Paulo, graças a Deus, a gente está tendo essa disponibilidade tranquila, apesar de ser o estado e a cidade especificamente que tem maior número de mortes e de contaminação. Mas, de alguma forma, a gente está se cuidando, a gente está vendo que as ruas estão vazias, bem mais vazias, apesar de ver algumas pessoas ainda, mas está bem mais vazia, né? Isso é um sinal de que estamos fazendo a nossa parte. Esses são aspectos práticos que a gente precisa estar tendo cuidado, que é de lavar as mãos constantemente, de, ao espirrar, colocar um papel ou o braço para que isso não se espalhe, especificamente passar álcool gel 70 graus, né? Cuidar da limpeza interna de casa, da chave do carro, da chave de casa, das maçanetas, do volante, se você está dirigindo. Então são pequenos movimentos que são importantes para que a gente possa se proteger. Mas para além disso, desse aspecto prático, né, que é importante, essencial, e além de ficar em casa é essencial, eu recebi esses últimos dias os desafios do confinamento, né? Um tema que surgiu também de forma espontânea, onde o momento que poderia ser um momento de ressignificar, de renascer, de restabelecer, de poder fazer algo diferente, tem gerado muito conflito, principalmente com os casais. É impressionante a quantidade de mensagens e ligações que eu tenho recebido, muitos atendimentos online. A gente está fazendo muitos atendimentos online. Esses atendimentos online estão relacionados, na maioria deles, ao aspecto do medo de morrer, medo da escassez, medo de perder e uma incidência muito grande de crises conjugais, né? O confinamento está trazendo crises conjugais, crise nas pessoas. E um número de pessoas também que vivem sozinhas e que estão no nível de estresse também muito grande, né? E eu quero falar um pouco sobre esse movimento, daquilo que é muito comum nas relações de uma forma geral. A gente tem uma perspectiva bastante simples que faz com que a gente estabeleça essa conexão com o sistema de origem, né? Nós viemos dessas duas partes essenciais e carregamos histórias dentro desse princípio sistêmico, e isso faz com que muitas vezes a gente carregue excessos ou exclua essencialmente um campo daquilo que foi a história, a nossa história. E a nossa história, a gente também viu nas lives anteriores, começa na relação que a gente tem entre o adulto e a nossa criança.
E esse princípio é interessante porque aprendemos sem aprender. O que é aprender sem aprender? Vamos lá que você tinha lá 3 anos de idade e você estava brincando com a mamãe e de repente o papai chega e briga com a mamãe ou briga com você, né? E a mamãe ficou triste naquele momento. E aquela dor e aquela emoção da mamãe, de alguma forma, fez com que você sentisse aquilo sem ter consciência disso. E isso remete a um processo profundo de crescer e levar aquela informação para a fase adulta, e desse lugar você começa a estabelecer novos vínculos, né? E todo o aprendizado dessa criança adulta, desse adulto criança, vai de alguma forma sendo desencadeado nas nossas diversas relações. E eu sempre falo que o nosso maior desafio é lidar com a gente mesmo, é lidar com a nossa própria história. Nós temos uma tendência muito grande de olharmos para outras pessoas, para outras relações, para outras histórias, pela dificuldade que a gente tem de entrar em contato com a nossa própria história. E é impressionante o quanto a gente projeta isso na relação de casal, ou numa relação de sociedade, por exemplo, tanto faz, ou numa relação de amizade. A gente vai projetando todo esse movimento daquilo que faz com que a gente não consiga integrar, porque muitas vezes não compreendemos o nosso sistema e uma relação específica vai desencadear uma memória inconsciente, que muitas vezes eu também não vou ter consciência, e vou gerar conflito dentro de uma relação específica, ok? Por quê? Porque carregamos as crenças que vêm das histórias e sistemas anteriores ao nosso nascimento. Isso vem através da memória celular, isso desencadeia em cada um de nós uma série de informações, de sucessos, de insucessos, segredos e processos que vão fazendo com que a gente simplesmente, no decorrer da vida, ao encontro e na experiência que a vida nos proporciona, vamos desencadear uma série de experiências. E essas experiências podem nos conduzir para o processo também de sucesso ou o processo de insucesso, de alegria, de dor, não importa, são as experiências. E contamos sempre experiências, contamos sempre histórias, porque quando a gente olha a partir da perspectiva do pensamento sistêmico, a gente olha para uma história, não olha para uma pessoa. A gente não olha para o processo essencialmente do fato de uma história, mas olha para aquilo que antecede a história, né? E é muito comum porque essa relação ela vive no que a gente chama de espelhamento sistêmico. É como se você pudesse se olhar no espelho, porque tem gente que diz assim, eu não consigo nem me olhar no espelho, eu não consigo me olhar no espelho. Eu tenho uma aversão à minha imagem, à minha autoimagem, né? Mas o espelho sistêmico, ele mostra de alguma forma o nosso inconsciente. Quando eu olho para um espelho, essencialmente, o que está sendo refletido é a história, não sou eu que estou ali, né? Dentro do meu inconsciente, o que reflete é a própria história. Sabe as pessoas que fazem, de uma forma geral, cirurgias plásticas, faciais, botox e blá, 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 blá? É uma forma de mudar uma emoção inconsciente, é a forma de mudar uma história que você carrega. E aí você vai mexer no nariz, vai mexer na boca, vai mexer na testa, vai mexer nas linhas de expressão, vai mexer na bochecha, vai fazer uma série de tratamentos que, no fundo, além de estabelecer uma mudança na parte física, é uma tentativa de mudar uma emoção, de mudar algo que faz com que você carrega aquela emoção, mas que você não tem consciência disso, que simplesmente você quer mudar no corpo, porque o corpo reflete, através das nossas emoções, do nosso inconsciente, experiências, histórias. E daí, o fato de que, como eu não tenho consciência disso, eu vou desencadear, numa relação específica, uma dificuldade, uma dor, vou projetar no outro uma necessidade, vou projetar no outro uma possibilidade de que o outro vai me salvar, de que o outro vai me curar, de que o outro vai me dar tudo o que faltou na minha história. E todas as vezes que a gente tenta estabelecer esse movimento de buscar em uma relação no outro, vice-versa, uma dessas possibilidades, a gente gera mais rupturas e naturalmente esse sistema vai o quê? Se afastando e consequentemente vão gerando o quê? Conflitos, vão gerando muitos desafios. E estar confinado, essencialmente, isso traz uma memória celular também profunda, porque
boa parte da memória que a gente tem é de confinamento. A gente só saía para caçar e voltava, né? E trazia a caça ou não voltava porque a gente virava a caça. E esse princípio é muito forte porque os homens viviam dentro de cavernas e essas cavernas geravam um nível de estresse muito grande, né? E isso era muitas vezes descarregado, esse nível de tensão, através da sexualidade. Através do ato da sexualidade. Então, através do ato da manifestação dessa energia, né? Que é uma forma de liberação para que as coisas pudessem ter um nível de hormonal mais satisfatório no movimento, né? E esse confinamento a gente aprendeu que é negativo. Okay. E esse confinamento, ele, apesar de ser algo que está estimulado dentro de um ambiente físico, mas a gente vai trazer ele para uma perspectiva do confinamento, do autoconfinamento das nossas emoções. É como se a gente se autoconfinasse dentro do nosso próprio corpo através das nossas emoções. E o quanto isso gera uma série de sintomas, doenças e conflitos. E esse autoconfinamento, ele é refletido numa relação de uma forma muito direta. Porque se você perceber, você deve ter empurrado as pessoas que geraram conflitos com pai, com mãe, com filho, e principalmente entre casais. Eu achei interessante que na China, numa cidade da China, após confinamento, o que aconteceu foi que os pedidos de separações aumentaram significativamente. Olha que louco isso, né? E você vai concordar comigo porque todos os processos e conflitos que você está sentindo nesse exato momento, na sua história, na sua relação com quem quer que seja, esses conflitos, dores e seja lá o que for, sempre existiram. Só que agora não tem jeito, você não tem para onde ir, você não pode ir para o cinema, você não pode ir para o barzinho, você não pode ir para algum lugar específico, você tem que estar diante daquilo que é mais desafiante para você. E olhar para esse aspecto de uma forma muitas vezes presente e consecutiva, isso gera um nível também de estresse muito grande, porque muitas vezes a gente não sabe como resolver. Porque vamos, do lugar da criança, desenvolver conflitos. Porque se você perceber, vou repetir, esses conflitos e dificuldades sempre existiram. Agora ela está se tornando algo muito grande, está te chamando para que você possa estabelecer um novo posicionamento, para que você possa ressignificar isso. Gente, por mais difícil que pareça todo esse campo de experiência, eu recebi também muitas mensagens de mulheres separadas, divorciadas, que reclamando da forma como eu me posicionei em relação à atitude da exclusão do masculino, né? Eu compreendo todo o posicionamento, porque fatos são fatos. O homem saiu de casa, deixou de pagar a pensão alimentícia e estabeleceu um campo de afastamento. Mas tudo isso deve ser visto entre as duas partes como movimentos de comprometimento iguais. Porque, na minha experiência, por exemplo, um homem que não paga a pensão alimentícia é um homem que não está autorizado por essa mulher, de alguma forma, dentro desse inconsciente da relação, a não ser pai. E na cabeça dele, ou seja, nas emoções dele, ele diz assim, bom, já que ela disse que eu não sou pai, eu não tenho obrigação de pagar pensão alimentícia. Então isso é tão forte numa relação que muitas vezes a mulher vai dizer, olha, ele não paga, ele é um canalha, ele me traiu, ele simplesmente abandonou os filhos. Mas faz parte de uma história, né? Que contexto que esse homem cresceu, que contexto que esse homem aprendeu, né? Será que os pais deles também se separaram? O pai dele foi embora, a mãe dele traiu, o pai dele traiu, ou essa mulher traiu, ou foi traída, sabe? Então a gente precisa compreender essas dinâmicas que fazem parte dessas duas partes, para que esse processo não desencadeie mais conflitos e dinâmicas, ok? Então, eu compreendo a forma como você se posiciona, porque são fatos. A gente precisa comer, a gente precisa pagar contas, a gente precisa estabelecer um processo de fluidez, mas muitas vezes isso é um processo impeditivo. Por quê? Porque as minhas emoções elas estão muito mais predominantes dentro de um campo das crenças aprendidas do que de uma fluidez dentro de algo orgânico. Por quê? Porque tem uma lealdade profunda que me conecta à grande história, à ancestralidade, né? E isso me remete muitas vezes a paralisações, a dificuldades, a processo. Então esses conflitos,
dos confinamentos, né? Eles geram infinitas possibilidades de desafios. E o maior deles é lidar com você mesmo. O maior deles é lidar com a sua própria história, com a sua própria dor. Gente, olha só, não adianta mais reclamar de que o outro não me deu amor, de que o outro fez isso, de que o outro fez aquilo. Gente, não adianta mais. A gente precisa crescer, a gente precisa olhar para as relações a partir de agora, do lugar de adulto. Observa que a gente parou, o mundo praticamente parou, né? E o fato de ter parado gerou uma série de bons benefícios. Por exemplo, a natureza. Hoje a gente tem um ar mais puro, menos poluição, menos fábrica produzindo produtos, menos petróleo sendo produzido. Muita coisa, o planeta está dando uma respirada também. Isso é muito importante. Mas uma parte da gente, teoricamente, também deveria estar dando uma respirada, né? Mas a gente tem um hábito. O que é que a criança faz? A gente empurra as coisas com a barriga, vai empurrando. Amanhã eu faço, eu deixo para fazer amanhã. E aí eu vou meditar, aí eu vou fazer não sei o quê, vou deixando coisas que também são essenciais, como as mudanças internas das nossas atitudes e posicionamentos internos que precisam ser mudados rapidamente, porque isso isso tem a ver com qualidade de vida, porque quanto mais a gente protelar esse movimento de mudanças de crenças e emoções que dificultam a nossa prosperidade, que dificultam a nossa saúde, a gente vai estar empurrando com a barriga relações, emoções, experiências, dores que não fazem mais sentido a gente carregar. Observa as pessoas que passaram por traumas ou passaram por experiências fortes. Muitas delas vivem essas histórias ainda hoje. E a gente sempre fala que, na realidade, ela está vivendo uma história, né, que a passou no processo dela. Daí que eu questiono muitas teorias que olham apenas para o trauma, né, para a biografia traumática e pós-traumática, sem levar em consideração aquilo que é essencial, aquilo que motivou, aquilo que gerou aquele trauma, aquela experiência dolorosa. Isso é mais importante do que olhar para o próprio trauma, porque isso vai desencadear uma sensação de paz muito grande. Então são pequenos recursos que a gente pode, de alguma forma, estabelecer e gerar uma mudança significativa. A gente está tendo a oportunidade de parar, de refletir, de se olhar, de se permitir, de se tocar, né? Quer fazer uma experiência louca, um exercício bem legal? Vai pro teu quarto, fecha as cortinas, tira a roupa, bota uma música bem alta e dança. Toca no teu corpo, dança, 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 até que você canse. Faz isso todos os dias, se você quiser. Sabe, é uma forma de você mover a energia, mover a sua sensualidade, a sua sexualidade. É um trabalho muito lindo que eu desenvolvo com a minha parceira de trabalho nessa área, que é a Lourdes Pedretti. Ela deve estar ouvindo a gente agora. Um beijo para você. A gente vai fazer live, possivelmente, semana que vem, com uma temática relacionada a sexo, amor e consciência, né? Esse movimento é muito interessante porque essa é uma prática de exercício que você pode fazer para liberar tensões, para liberar estresse, para liberar conflitos internos, né? O movimento corporal, com a respiração junto, e a música vai desencadear em você essa possibilidade de liberação emocional, de algum sintoma, de alguma dor, de algum processo, ok? Então, são pequenas práticas e formas de olhar para o outro que é muito interessante, que é muito legal. E eu vou ensinar agora, por exemplo, uma forma de você poder diminuir a intensidade dos conflitos que você está tendo com seu parceiro ou com alguém específico, tá? Para que você possa colocar em prática e experimentar. E depois você me fala a sua experiência, ok? Porque são processos de pesquisa que eu venho fazendo e que são pequenas práticas diárias que você pode exercitar e que você pode simplesmente fazer com que essas relações tenham um nível diferente. Ou seja, você possa encontrar o seu lugar e o outro possa encontrar o lugar dele, né? Até que vocês possam decidir, do lugar de adultos, o que fazer. Porque adulto consegue discernir, consegue estabelecer movimentos mais saudáveis para uma relação. Então, se você está diante do teu parceiro e da tua parceira nesse exato momento, se você quiser fazer juntos, por exemplo, ou você pode
anotar agora o que eu vou falar, você pode estabelecer um movimento de olhar para ele, ela olhar para você, né? Vice-versa. É o reconhecimento de que ambos têm o mesmo valor, o mesmo tamanho, ok? Que vêm de histórias diferentes e que essas histórias vão gerar muitas vezes conflitos. E esses conflitos, ao invés de integrar cada vez mais essa relação, seja qual for o padrão de relacionamento, eu estou falando especificamente de uma relação homem-mulher agora, ela vai, ao invés de integrar e fortalecer, ela vai fragmentando. E quando você se dá por conta, você gera conflito. Você não vai dar conta de viver debaixo do mesmo teto com aquela pessoa, porque a gente está sempre fugindo, né? Fugindo no trabalho, trabalhando muito, internet, jogo de futebol, barzinho, seja lá o que for, são fugas. Espiritualidade, religiosidade, é fuga. A gente vai fugir para não lidar com aquilo que é essencial, que vai fazer com que você possa ter uma relação adulta. Esse é meu convite, tenha uma relação adulta. É esse crescer, é esse fortalecer dentro da sua história, para que você possa ter de forma adulta um processo mais lindo, mais fluido, mais amoroso, mais respeitoso, mais prazeroso na sua vida, né? Então, o fato de vocês se olharem e estabelecerem a conexão nesse exato momento nos olhos e cada um poder perceber os seus pais respectivamente atrás um do outro, por exemplo, né? Isso pode ser feito com sócios também, amigos. Reconheçam os seus pais respectivamente, onde o teu pai vai estar do lado direito, a tua mãe vai estar do lado esquerdo, do teu parceiro a mesma coisa, do teu parceiro a mesma coisa, do lado direito, o teu pai, do lado esquerdo a tua mãe. Vocês vão visualizar essa relação não a 2, mas a 6, no mínimo a 6. E você sabe que o Freud tem uma fala dele que ele diz que um relacionamento dentro de 4 paredes não são a 2, né? A 6 pessoas. Olha que suruba sistêmica total, né, que acontece quando 2 pessoas estão com as suas respectivas histórias carregadas de crenças e dinâmicas e conflitos dentro de uma relação afetiva, por exemplo, ou de uma relação de sociedade, uma relação de amizade, seja qual for o padrão de relacionamento. E ao olhar para essa parte, ou seja, olhar e sentir os teus pais atrás de você, olhar e sentir os pais do teu parceiro, da tua parceira atrás de você, e quando você sentir esse movimento que está ancorado, você vai... Os pais do parceiro atrás do parceiro. Os pais do parceiro atrás do parceiro e os seus pais atrás de você, ok? Quando você sentir esse movimento que está ancorado no seu sistema, você vai olhar para o outro e vai repetir uma frase como essa: eu vejo você e vejo a sua história. E a partir da sua história, eu tomo você. Porque tem um detalhe, quando a gente exclui uma parte da história do outro, a gente está excluindo o parceiro ou a parceira. Muitas mulheres ou muitos homens dizem assim, você é meu filho, apenas meu filho. Você não parece nada com aquele traste ou com aquela malvada. Né? Quando você diz isso para o seu filho, você está simplesmente excluindo metade do teu filho que veio do homem ou da mulher. Né? Olha só, você está excluindo uma parte daquele que deu a vida ao teu filho. Né? O meu filho é tudo para mim. Né? Como que seu filho é tudo para você se o seu filho foi feito junto com alguém? Então, esse processo de começar a dizer, eu vejo você e vejo a sua história e tomo você através da sua história, é dizer para o outro assim, eu tomo você da forma como a sua história te colocou no mundo. Então, são pequenos movimentos de exercícios como esses que podem estabelecer um processo de mudança e de leveza no campo da experiência. Por quê? Porque vamos estar ancorados com os nossos pais, respectivamente, atrás da gente, vamos olhar para o nosso parceiro e ver os pais do nosso parceiro atrás dele ou dela, e estabelecer esse movimento de olhar e de troca. Outra coisa que você vai fazer é, quando você visualizar o seu parceiro com os respectivos pais atrás dele, vocês vão inverter a posição, ou seja, vocês vão fazer isso aqui, ó. Você vem para o lugar do teu parceiro ou parceira e você vai para o lugar do teu parceiro ou da tua parceira. Vocês vão inspirar
e falar: eu deixo aqui tudo que carreguei por você. Ok? E aí o seu parceiro está no seu sistema e você está no sistema do teu parceiro. Ok? E quando você falar: eu deixo aqui tudo que carreguei por você, você vai inspirar e vai voltar para o seu lugar, só que você vai voltar para o seu lugar e vai visualizar os seus pais. Assim como o seu parceiro vai visualizar os pais deles. Ok? E ao visualizar os seus pais, olhando para a tua mão esquerda, você vai ver o teu pai. E olhando para a tua mão direita, você vai ver a tua mãe. É como se você pudesse olhar para eles de baixo para cima. O pai, como se você estivesse olhando para a sua mão esquerda, e a mãe, como se você estivesse olhando para a sua mão direita. Ok? E você vai olhar inicialmente para a mamãe e vai dizer para ela: por favor, me abençoe para que eu possa viver as minhas relações. E você vai inspirar e vai gerar um movimento de fazer uma reverência. Por favor, me conduza ao papai para que eu possa olhar para ele diferente de você. E você pode falar qualquer frase. Eu só estou falando essa frase, mas são muitas possibilidades de frases, tá? E você vai olhar para o papai e vai dizer: papai, agora eu tomo você. Gratidão pela vida. E vai também fazer uma reverência para o teu pai. E esse princípio vai fazer com que você possa gerar um movimento de conectar-se com o seu sistema, de devolver para o seu sistema conflitos, doenças, sintomas, dificuldades de relacionamento, dificuldades de sexualidade, e gerar um movimento de olhar novamente para o seu parceiro e sua parceira, olhar para você novamente. E você vai perceber no corpo, com certeza, uma mudança ao olhar para o teu parceiro ou para a tua parceira. Por quê? Porque uma parte sua se desidentificou. Primeiro você reconheceu a dinâmica, ou seja, a história do teu parceiro. Depois você se colocou no lugar do teu parceiro. Depois você olhou para o seu sistema e depois você conectou de volta com o teu parceiro ou com a tua parceira. Quando você olha desse lugar, você vai o quê? Fortalecer mais ainda o lugar de homem e mulher, porque isso vem primeiro do que o lugar de pai e mãe, por exemplo, ok? Pai e mãe é uma consequência de homem e mulher. E um homem e mulher deve se ver sempre desse lugar como indispensáveis um ao outro para que eles possam fortalecer a cada momento essa relação homem e mulher. A gente fala muito de homem e mulher porque é o princípio da vida, ou seja, um espermatozoide e um óvulo, tá? Mas as relações homoafetivas são contempladas de forma única também e deve ser feitas também esse movimento que eu ensinei para vocês aqui agora. Então, repetindo, é estabelecer um movimento de olhar para o seu parceiro e olhar para os pais atrás do seu parceiro ou sua parceira e poder reconhecer essa história que vem desse sistema e dizer: eu tomo você e reconheço a sua história assim como ela é. Depois eu vou estabelecer um processo de inverter e ocupar a história do meu parceiro e o meu parceiro ou minha parceira ocupar a história dela, e eu vou dizer para esse campo de experiência: eu renuncio viver aquilo que você não consegue olhar no seu sistema. Eu te devolvo tudo aquilo que carreguei por você até hoje. Então são frases sistêmicas que você pode criar e a depender de cada pessoa, de cada experiência, você pode ter uma frase sistêmica diferente. E aí você vai voltar para cá, o teu parceiro vai voltar para cá e você vai olhar para cima, olhar do lugar de pequeno, de pequena para os grandes, que é olhar para a mão esquerda e olhar para o teu pai, para a mão direita, a tua mãe, e vai reverenciar, e vai agradecer, e vai pedir a bênção para viver as suas relações de uma forma saudável, e vai também reverenciar e agradecer para viver as relações de uma forma saudável com o papai. Depois que você fizer esse movimento, você volta novamente a olhar para o teu parceiro, para a tua parceira. Isso pode ser dentro de uma relação de sociedade, de amizade, de seja lá o que for, até de irmãos, você vai visualizar os seus pais atrás de você, não importa, é um movimento único para que você possa diminuir a sua tensão interna de conflito dentro de um confinamento, por exemplo, tá? Eu quero também dar uma dica para as pessoas que estão sozinhas dentro de casa agora, né? Ou as pessoas que também estão com outras pessoas dentro de casa, mas não conseguem estar numa relação saudável. A nossa maior dificuldade, eu vou contar para vocês qual é a nossa maior dificuldade. A nossa maior dificuldade é de estabelecer vínculo com a nossa história que vem da nossa criança, ok?
todo medo de ficar sozinho em casa agora, ou toda dificuldade que você tem, porque a gente vai muitas vezes reagir ou se calar, por exemplo, né? Isso é um movimento interno de desconexão com a nossa criança interior. É importante isso. E cada vez que você se reaproxima dessa criança, você se torna adulto. Cada vez que você se aproxima dessa história, você se torna adulto. Cada vez você se torna adulto quando você estabelece vínculos saudáveis com aquela história que doeu. Ok? Então, sugestão, olha para a imagem interna dessa criança, chora, sinta a dor, seja lá o que for. Perceba no seu movimento de história que você o contato também com essa criança e com essa forma como essa criança cresceu no contexto parental, o quanto ela é essencial e quanto ela foi importante para você chegar onde você chegou aqui. Por isso que a gente deve parar de julgar, porque é uma frase do Bert: o julgamento nos afasta do amor essencial. Então, esse é um princípio que a gente necessita, é a nossa maior necessidade, gente, o nosso maior movimento de ter algo na vida tem a ver e começa dentro do inconsciente coletivo com a necessidade de reintegrar e ter essa criança curada dentro de cada um de nós, ou seja, as diversas partes da história dessa criança que estão fragmentadas, ok? Porque estamos lidando com a história, não estamos lidando com a criança, porque a criança já passou, são trocentas crianças que estão lá estabelecendo um vínculo lá com você agora, nesse momento. Então, esse olhar e esse acolhimento para essa criança, ele é essencial. E um exercício também muito simples que eu ensino direto faça um altar para a sua criança, ao lado da sua cama. Coloque várias fotos de quando você era criança, só da sua criança, mais nada. Coloca uma flor, coloca um brinquedo, coloca uma boneca, aquilo que faça sentido, que remeta a você da sua criança. E todas as vezes que você for dormir ou acordar, olha para aquele altar, contempla aquelas fotos e fala para aquelas fotos, tocando no teu coração: eu te tomo no meu coração com amor. Eu tomo a história assim como ela foi. Você vai sentir, é impressionante, gente, olha só, impressionante. Você vai sentir significativas mudanças nas tuas emoções, consequentemente, significativas mudanças dentro das suas relações. E vai tornar esse aspecto do confinamento um lugar saudável. Eu sei que isso é um processo passo a passo, ok? E você pode ter uma dificuldade no início, muitas pessoas podem desenvolver uma dificuldade no início de começar esse exercício, de startar esse exercício. Mas, se você persistir, você vai perceber mudanças significativas em você e, consequentemente, em torno de você. Então, essa é a nossa dica de hoje. Em relação ao nosso tema, que são os desafios do confinamento, a gente está tendo a oportunidade única de poder nos resgatarmos, de podermos vivermos as nossas emoções de uma forma mais efetiva, leve, orgânica, de poder viver as nossas relações homem e mulher, pai e mãe, mãe, pai e filhos, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais saudável, consequentemente manter um ambiente mais saudável, né, nesse processo único. Eu tenho certeza que esses simples exercícios vão mudar a sua emoção, porque isso vem de pesquisa e de experiência prática. Isso pode trazer para você um novo olhar para você mesmo. Eu gosto muito de falar sobre aspectos biológicos, neurológicos, hormonais, aspectos sistêmicos, aspectos históricos, para que a gente possa, complementar toda essa possibilidade de olhar para esse movimento maior chamado vida, chamado relacionamento. A energia do planeta, ela está mais leve, ela está mais orgânica e saudável. Então, se você puder, vai para a tua janela, respira, toma um banho de sol da tua janela, comece a tocar no teu corpo. Eu passei vários exercícios hoje, reveja essa live, envia essa live para várias pessoas que você quer dar de presente algo que seja bom para ela. Entrega essa live, entrega esse material
Isso é o que eu estou podendo disponibilizar nesse momento, é o melhor de mim para que você possa passar essa fase dentro de uma forma mais leve. E eu fico muito feliz de poder contribuir com esse processo, não só com você, mas esse processo começou comigo, porque antes de fazer tudo isso eu vou de alguma forma exercitar isso em mim para ver se faz sentido para mim, para que eu possa de alguma forma passar algo para cada uma das pessoas que estão me ouvindo agora. Então, pega esse link, passa para outras pessoas, deixa o teu depoimento, essa meditação, esse trabalho você pode fazer quantas vezes você quiser, entre os casais, entre sócios, não importa, você pode fazer quantas vezes você quiser. Você pode fazer quantas vezes você quiser o exercício da dança no quarto, fecha as cortinas, bota uma música alta e se toca. Você pode fazer o movimento da criança também 21 dias consecutivos, que é legal, porque isso gera um nível de aprendizado no cérebro novo. Isso vai estabelecer um processo de mudança de comportamento mais rápido e mais consolidada, porque essa é a intenção, tá? A gente precisa agora de atitude, a gente precisa agora de atitudes que venham modificar, transformar, ressignificar as suas emoções. Então, é um momento específico para isso, tá? Se você não consegue lidar com isso sozinha, peça a ajuda dos universitários, liga para um amigo, tem muitos serviços de psicologia que estão disponíveis hoje. Deixa a sua pergunta aí, se for possível a gente vai responder para que a gente possa trocar e aprender juntos. Não desiste, tá? Não desista, na realidade, não desista de você. Você é um ser que nasceu com um potencial muito grande para ser próspero, para ser feliz. Se isso não está acontecendo, é porque algo no seu sistema está impedindo, ou seja, existe algo que te conecta a esse sistema maior, essa grande história, esse grande movimento que desperta e borbulha dentro de cada um de nós como memória celular. Ok? Fala para o pessoal que vai estar salva a live na nossa página do Facebook e no nosso canal no YouTube. Então, essa live que eu estou fazendo hoje, ela vai estar salva na nossa página no Facebook e também no YouTube. Você pode procurar lá Luciano Alves, Instituto Luciano Alves, tanto no YouTube quanto se colocar na busca, encontra. Se colocar na busca, você vai encontrar lá e você pode pegar esse link e passar para as pessoas. Tem vários exercícios nessa live de hoje legais, para que você possa exercitar e fazer. E depois você me fala a sua experiência, manda uma mensagem inbox, se você não quiser escrever na timeline. E você vai falando para a gente, vamos conversando, vamos trocando, vamos ver de que forma que a gente pode também facilitar, ok? Eu quero que você coloque no último post do Instagram e no Facebook, no post do Facebook, onde tem essa live, um tema que seja do seu interesse para a gente abordar no domingo. Domingo às 18 horas eu vou fazer uma nova live com essa temática que você vai sugerir. Então, a temática que tiver maior número de sugestões, eu vou abordar, tá? Para que a gente possa juntos falar sobre algo que é do seu interesse. Oi, diga. Uma dúvida importante, provavelmente uma pessoa que já é nossa aluna, está falando sobre mãe do lado direito, pai do lado esquerdo, mas aí você estava olhando para o passado. Explica então, essa parte. Vamos lá, gente linda. A gente ensina aqui no ILA sobre metaposição, e essas metaposições são fundamentais e essenciais para que você possa ter, de forma mais orgânica, uma conexão com a história, conexão com papai e mamãe. Quando eu estou, vamos supor que eu estou aqui agora, eu estou olhando para vocês, ok? Então, olhar para vocês é olhar para o meu futuro. Atrás de mim é o meu passado. Do meu lado direito, eu vou estar conectado à função pai. Do meu lado esquerdo, eu vou estar conectado à função mãe. Eu estou aqui, olhando para o futuro. Estou no presente, conectado com o futuro, conectado para o passado. Quando eu faço esse movimento, que eu giro ao contrário, eu estou de costas para o meu futuro e de frente agora para o meu passado. E quando eu olho para o meu passado, eu olho para facilitar o exercício,
Quando você olhar para a tua mão esquerda, você vai estar olhando para a função pai. E quando você olhar para a mão direita, você vai estar olhando para a função mãe. É como se você pudesse olhar do presente para o passado, do lado esquerdo para o pai, do lado direito para a sua mãe. Então aqui, ó, pai aqui, mãe aqui. Quando eu faço esse movimento, o pai vai continuar aqui e a mãe vai continuar aqui. Foi esse exercício que eu fiz aqui na desidentificação, quando você olha para os seus pais, depois, por último, você volta a olhar para o teu companheiro ou para a tua companheira, ok? Então, é simples, mas isso traz uma força muito grande, porque as metaposições, quando estabelecem um movimento de desordem, a gente cria conflito, a gente vai estabelecer conflito. Eu trouxe para vocês hoje o tema Os Desafios do Confinamento, dentro de uma perspectiva sistêmica, falando sobre aquilo que de fato é um conflito, né? O que remete a esse aspecto do confinamento, que é lidar essencialmente com o que é mais difícil em você mesmo e que muitas vezes o outro está espelhando isso. Falamos também sobre a teoria sistêmica do espelho, essa é muito legal. Tem um exercício que a gente faz aqui, que a gente coloca um espelho bem grande e vai justamente entrar em contato com aquilo que reflete da nossa história. E você pode também fazer esse exercício, que é se olhar no espelho e se desidentificar até que você possa sentir você. Isso também é muito legal, tá? Um beijo no seu coração, gratidão pela sua presença. Multiplica de forma viral esse vírus, essa live de hoje, para que a gente possa gerar um movimento de multiplicar, que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo gratuito. Vai vir muita novidade legal, vai vir uma série de lives com pessoas super show e vai vir um congresso online super legal que a gente está preparando, gratuito, para que você possa aprender mais ainda sobre esse conteúdo maravilhoso chamado Percepção Sistêmica e Práticas Integrativas, tá bom? Um beijo, gratidão pela sua presença, espero que você absorva bastante as nossas práticas, a nossa mensagem de hoje e que você possa, de alguma forma, exercitar. Você não vai ter um resultado diferente se você agir da mesma forma, ok? Você precisa ter posicionamentos, atitudes diferentes para que você possa ter resultados diferentes. E dessa forma você vai contar sempre uma nova história. E você vai tornar-se protagonista, segurar as rédeas da tua vida e das tuas emoções, tá? Um beijo no teu coração e até domingo, 18 horas, com o tema que você vai escolher e vai deixar a sua sugestão aí embaixo, tá bom? Gratidão e fique em paz.